Eu peço graça a Deus para falar sobre esse assunto e alertar todos que creem em Deus. E o assunto é as consequências econômicas da pandemia. Quando nos Estados Unidos o presidente Donald Trump se apavorou com as consequências econômicas, no Brasil o presidente Jair Bolsonaro também se apavorou com as consequências da pandemia. A manipulação da pandemia dizia o seguinte: todo mundo em quarentena, só funciona aquilo que é essencial. Claro que o que é essencial cresceu e logo chegou a 50% das atividades. Mas alguma coisa tem que ficar parada para que se caracterize a quarentena, o isolamento. E assim a ordem dada para o mundo todo, que as pessoas fiquem em casa. Se as pessoas ficarem em casa, quem é que vai produzir? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai gerar riquezas? Mas isso é outra conversa. Isso é uma crise fabricada intencionalmente para enriquecer os mais ricos, para controlar economicamente os mais pobres e para controlar as pessoas, controlando os meios de comunicação, controlando as empresas. É o que está acontecendo no mundo todo. A África, sem muitas opções, praticamente toda a África aderiu à quarentena. E agora a notícia que vem, um órgão noticioso lá de Moçambique diz o seguinte: a Covid pode lançar 40 milhões de pessoas na África na pobreza total, pobreza extrema. Quando a gente pensa em pobreza, é evidente que a gente pensa sempre na África. Alguns países são muito pobres, mas e se eles empobrecerem mais ainda, o que vai acontecer? É muita gente que vai passar fome mesmo. Pobreza extrema na África significa muita gente morrendo de fome. O Brasil, nos últimos tempos, não tem fome, a gente não sabe no Brasil o que é fome. Existem sempre pessoas, organizações que estão querendo ajudar socialmente, e quem é pobre, pobre mesmo, sempre tem onde buscar alguma coisa. Passando fome completa, extrema no Brasil, não existe, mas vai existir. Vem aí também uma pobreza muito grande no Brasil. A situação atual, que é cópia de outros países do mundo, é mais ou menos a seguinte: o Congresso vota leis que obrigam o governo federal a dar dinheiro para os estados e os municípios. O Congresso faz leis que obrigam o governo federal a dar dinheiro para as empresas, pequenas empresas, para suprir na quarentena os salários dos funcionários das empresas. O Congresso obriga o Supremo Tribunal, assina que o governo federal é obrigado a dar Bolsa Família, auxílio emergencial para todo mundo que não tiver dinheiro no Brasil. Bom, a pergunta que qualquer pessoa sensata faz, e os economistas também, é: de onde vem esse dinheiro? O Brasil não tem esse dinheiro, estava apertado antes, e tendo que tirar esse dinheiro, de onde vem? A resposta é muito simples: se endivida. E o potencial de endividamento é muito grande. Ainda tem muita gente aplicando em títulos do Tesouro Direto. E é só aumentar um pouco os juros que vem muito mais gente para aplicar. Ou seja, empréstimos que o governo está pegando com o seu próprio povo, com instituições e um pouco com estrangeiros também. O governo está pegando empréstimos e está gastando
aproximadamente o dobro do que arrecada. Panela onde todo mundo tira e ninguém põe, o que acontece? O ditado diz que logo se acaba. Mas na economia macro não é bem assim. E o país ainda tem um potencial muito grande de endividamento, ainda pode aumentar muito a taxa Selic e pode ainda se endividar bastante. E a ideia dos políticos e de muitos é a seguinte: todo mundo em casa, fique parado, o governo federal vai pagar, todo mundo. E depois? Bom, depois que se vire, endivida e passa adiante. É claro que é a população que vai pagar isso, vai pagar com suor, com sangue, com mortes, com assaltos, que vão sofrer doenças que vão se multiplicar e também, né, a fome que vai passar, o desemprego já está colossal. Isso o próprio povo vai pagar, mas imediatamente se endivida. Outros países estão fazendo isso, só que conscientemente. Eles sabem até onde podem se endividar, como é que vai ser. O Brasil é mais descontrolado, mas também se endivida, está conseguindo se endividar. Depois que um país se endivida, ele se torna refém dos credores. E é o caso. O Brasil vai ser um país empobrecido, endividado e facilmente manipulado. Comece a entender isto. O capital do mundo está nas mãos de poucas pessoas que estão nas mãos do diabo. Esses iluminados do mundo detêm a maior parte do dinheiro do mundo. E eles, com esse dinheiro na mão, eles estão cada vez mais apertando o cerco para controlar as pessoas. Na África, um continente onde há muita pobreza, com mais 40 milhões na pobreza extrema, os que têm o capital do mundo vão comprar politicamente a África com muita facilidade. O Brasil endividado, complicado, vai ser muito facilmente comprado pelo capital também. E a maioria dos países do mundo, o dinheiro do mundo está sendo concentrado nas mãos de poucas pessoas. No meu entender, os mesmos donos do Banco da Inglaterra, que é privado, o Banco da Inglaterra não é do governo da Inglaterra, é de alguns banqueiros, que são os mesmos donos do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que também não é do governo dos Estados Unidos, é desses banqueiros. Por coincidência, eles também são donos dos paraísos fiscais, onde uma grande parte do dinheiro do mundo está guardada. Eles controlam as grandes empresas do mundo com o dinheiro, com o capital. Eles controlam a grande mídia do mundo com o capital. Mas faltava uma área que é a internet. A internet aparentemente era livre. Era um local, um ambiente livre para se manifestarem opiniões. Só que eles estão agora dando o golpe final. O último reduto do pensamento livre era a internet. Você produz por exemplo, um artigo criticando certa política, certo isso e aquilo e tal, nenhum órgão de mídia vai publicar. Você produz esse artigo que vai contra o capital mundial, não vai ter quem apoie você. Aí você publica na internet, pelo menos seus amigos vão ler e aqueles que divulgarem vão espalhar, mas agora isso também vai ser cerceado, porque as grandes marcas, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes donos do capital do mundo estão pressionando as redes sociais, as plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram e Google e Twitter. Eles estão pressionando esses detentores dessas plataformas para filtrarem as mensagens. Em princípio, são mensagens que divulgam
o discurso de ódio, mas o que eles querem é cortar a liberdade das pessoas de publicarem coisas na internet. Ou seja, o capital mundial controla as empresas, controla a mídia, controla a política em muitos lugares do mundo, e agora eles decretaram que o presidente Donald Trump não pode ser reeleito e vão injetar todo o dinheiro do mundo para impedir a reeleição do presidente Donald Trump. E como a gente sabe, ele só foi eleito por causa da mídia, mas agora essa mesma mídia de redes sociais está sendo pressionada a não apoiar o presidente Trump, não apoiar a divulgação de discurso de ódio. E, junto com isso, a pregação do evangelho vai ser também... já está sendo proibida nas igrejas, nos templos, no mundo todo. Aí ela vai ser filtrada e perseguida na internet também, até que vai ser totalmente extinta da internet. A pregação do evangelho não atende aos interesses do grande capital, o dinheiro do mundo que está nas mãos de poucos banqueiros iluminados, os Illuminati, que estão nas mãos de Satanás. Só para você ter uma ideia de como nós estamos caminhando rapidamente. Países como o Brasil facilmente vão ser empobrecidos para serem dominados pelo capital. A África toda, com facilidade, vai ser dominada. A grande parte dos países do mundo vai ser dominada através do dinheiro, do capital, porque, eu vou repetir para encerrar, o capital compra as empresas, compra toda a publicidade, compra a mídia, os órgãos de imprensa, jornais, noticiários e TVs, etc., e compra a influência sobre as pessoas. Então, o grande capital, o grande dinheiro do mundo, nas mãos de Satanás, está sendo usado para fechar o cerco e controlar as pessoas. A liberdade religiosa, a liberdade de seguir a Jesus vai ser cortada, e isto já está se delineando. Nós estamos muito perto de tudo isso acontecer. Não se iluda, nós estamos muito próximos. Não perca tempo, nem se distraia com as coisas do mundo, mas volte seu pensamento para Deus e comece a trabalhar mais para Deus e se preparar para esse dia que breve vai chegar. Você ainda